só que para a turma da manhã eu não mostrei a foto. E eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? E aí nós continuamos nosso assunto sobre força, só para não deixar essa lacuna. Agora, aí. Essa é a sonda. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Alguém fala um sim para mim, por favor. Estamos, professor. Beleza. Essa é a sonda que nós mandamos para fora do planeta. Nós mandamos em 1977, igual eu falei. Bom dia, Gabi. Com o objetivo de observar Júpiter e Saturno, tudo mais, e ela ia colidir com Saturno. Hoje em dia ela já está saindo da aerosfera. As duas que foram lançadas, daqui a o Voyager 1. E eu tinha falado que quando ela estava passando por Saturno, nós pedimos para ela tirar uma foto da Terra. E a foto que ela tirou foi essa daqui, gente. Tá? Óbvio que não tem a qualidade, não era 4K, porque faz muito tempo que ela tirou essa foto. Mas alguém consegue imaginar onde está a Terra aqui, gente? Alguém consegue ver a Terra? Tem um chute? Porque a Terra está aqui. E isso é bem interessante de ver. Tá nessa linha laranja? Esse Nessa daqui? pontinho? É, nessa daí, um pontinho, tem um pontinho mais ou Tem esse menos no pontinho meio. aqui. Isso. Ah, tá. Estão falando de um traço verde no meio aqui. Aí falaram desse pontinho. É exatamente, gente. Esse pontinho branco aqui, esse pontinho menor do que um pixel, é nós. Estamos aqui. Estamos nesse pixel aqui nessa tela. Essa foi a foto que a Voyager tirou a uma distância de 1,6 bilhões de quilômetros. É muito longe, tá? Então, e aí é muito interessante ver isso, porque nós temos toda a reflexão científica da coisa, né? O quanto somos pequenos numa escala. Deixa eu ver, rolou uma piada aqui, gente. Nossa, ah, tá. Dá pra ver a casa. Sim. Tá bem no cantinho aqui, né? É a minha casa. Mauá, Santo André, tá todo mundo aqui pertinho, do lado direito. Enfim, no... então, sobre esse holofote na Terra, não é bem esses raios de luz, é desfoque da câmera. Tipo, é raios de sol, só que a câmera que desfocou. Sim, eu moro em Mauá. Sou de Mauá. A câmera que desfocou. Por isso que aparece esses raios de luz, tá? Mas, tipo, no espaço nós não vemos isso. O problema é da câmera, tá? E aí, então, tecnicamente, também nós demos sorte de esse pontinho estar exatamente em cima de um desses raios de luz, tá? E aí é muito legal que nós temos... Só colar, gente. É muito legal que nós temos a ideia científica da coisa, que o quanto nós somos pequenos, né, em relação a uma distância muito grande, então aumentamos a distância de coisas dentro da nossa galáxia, e mesmo assim a foto da Terra é um planeta muito pequeno, então essas distâncias influenciam no tamanho da Terra, isso é bem interessante. Só que é o que eu tinha falado para vocês, o Carl Sagan ele fez uma reflexão sobre esse carinha, dizendo todas as questões que acontecem aqui dentro, sabe? Tecnicamente nós somos um ponto para o universo, nós somos um pontinho, um pixel, e essa é a nossa casa, e todas as questões morais ou, sei lá, sociais que acontecem conosco estão dentro desse ponto, sabe? E deveríamos tentar resolver essas coisas, porque a única coisa que nós temos é isso, sabe? E aí é bem interessante essa reflexão que ele fez. E aí eu tinha falado, eu já tinha comentado sobre esse texto com vocês também, não vou me repetir, mas eu vou mandar esse texto aqui no chat, para quem quiser.
eu já sou pequeno, me sinto menor ainda. É a sensação que nós temos pro universo também, somos pequeniníssimos. Mas é por isso que nós temos que dar muita relevância, né, para quem somos. E tentar sempre ajudar. Aqui tem esse texto que eu acabei de mandar, é uma página, então eu indico vocês lerem, que é uma coisa legal de pensar. E para quem não quiser ler, aqui tem um link no YouTube, tá, gente? Do Guilherme Briggs recitando esse texto, tá bom? 5 minutinhos também. Então, para quem quiser escutar um cara lendo tal, tem um vídeo no YouTube. Mas eu indico vocês lerem, que é bem legal e é curto. Se fosse longo, beleza. Mas não é longo, não. É uma página. Beleza, gente. Então é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acabei não conseguindo mostrar na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, nós falamos sobre as 3 leis de Newton, né? A primeira lei, que é a lei da inércia, que todo corpo tende ao seu estado natural, tende a permanecer no seu estado natural. A segunda lei, que é a lei da dinâmica, que nos dá a relação força é massa vezes aceleração. Essa força é uma força resultante, então essa força é uma soma de todas essas forças, beleza? 1º de junho de 2021, a sonda somou 43 anos, 8 meses e 27 dias. Feliz aniversário para a Voyager, exatamente. E é interessante pensar nisso que ela está numa distância que vai levar, sei lá, uns 20 minutos para qualquer informação sair da Terra e chegar nela, mesmo na velocidade da luz. A distância é muito grande que demora tempo até para a luz chegar nela. Aí nós falamos sobre essa soma, o que é força resultante, né? Então, essa força é uma força resultante, que é a soma de todas as forças que são aplicadas num corpo. A soma vetorial, eu falei com vocês, não podemos esquecer que é uma soma vetorial. E aqui tem explicação, eu já vou colocar esse slide lá no negócio, que é a mesma explicação que eu fiz para vocês. Colocando para cima e para baixo, na vertical não tem movimento. Então, a força resultante é zero. Para a direita e para a esquerda, se uma delas for maior, haverá movimento, porque a força resultante vai ser um valor diferente, tudo bem? Mas é o que eu já tinha dito. E eu falei da lei de ação e reação, que foi a última coisa que eu expliquei para vocês. Beleza. Aqui foi o ponto que nós paramos. Mostrei essa relação também, só que agora nós precisamos pensar em tipos de força. Então, nós generalizamos e mostramos todas as forças que são possíveis, tipo, todas as forças precisam respeitar aquelas 3 leis. Só que para nós desenharmos essas forcinhas aqui de um corpo, elas têm nomes. Tipo, existem condições para certas forças existirem. E aí nós precisamos entender pelo menos algumas delas, para quando eu tiver um problema, eu conseguir aplicar essas forças no nosso corpo, tá? Então nós vamos aprender as mais relevantes para nós aqui. Na mecânica, claro. Depois nós vamos ver outras. Primeiro, nós vamos dividir em 2 tipos de força. Nós vamos dividir em força de contato, que é o que depende da interação, depende do contato mesmo, tá? Então, força de contato depende de uma coisa encostando na outra, que eu posso colocar como a força de tração, normal e elástica. Eu vou falar dessas 3 hoje ainda. E nós temos a força de campo. Força de campo, ela consegue agir à distância, elas precisam somente de um campo, depois nós vamos falar sobre campo, né? Mas, por exemplo, força elétrica precisa de um campo elétrico, força gravitacional precisa de um campo gravitacional, mas elas conseguem agir a distâncias. Essa força gravitacional é a que nós sabemos de como ela age à distância, né? Porque, sei lá, é o que eu sempre digo. Se nós estamos na Terra, estamos no campo gravitacional da Terra, a Terra está puxando nós para baixo, que é a ideia da gravidade. Os exercícios que nós fizemos na primeira parte tinha a ver com isso, né? Da Terra puxando nós para baixo. E aí, pode ver que você não precisa estar encostado na Terra para a força gravitacional agir em você. Então, ela é uma força de campo. Você não precisa estar em contato para ela agir. Você, estando dentro desse campo, ela já age sobre você. E a força magnética é outra. Nós vamos tratar dessa força aqui, a elétrica e a magnética, nós vamos tratar mais à frente, quando entrarmos em eletricidade ou magnetismo. Beleza? São esses 2 tipos de força que nós vamos ter de início, contato e de campo. Vamos especificar um pouco mais.
vamos falar sobre forças específicas. Essas são muito importantes, porque são elas que nós vamos colocar lá naquele desenho. Então, no desenho lá, nós vamos colocar essas daqui que eu vou apresentar para vocês agora. Primeira força, força peso. É a força que nós estamos falando, força gravitacional, basicamente. Ela é basicamente, se você é um corpo com massa, se nós temos massa dentro de um campo gravitacional, existirá uma força sobre você. E essa força peso que nos puxa para baixo, que nós já estamos falando já há um tempo. Quando eu falei, quando eu soltava alguma coisa, ela caía por causa da gravidade. Aquele corpinho com massa cai por causa da gravidade, porque é essa força que está agindo sobre ele. Lembra que eu falei que a gravidade era um tipo de aceleração? É por causa disso. Vamos pensar aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, se eu tenho um corpo com massa dentro de um campo gravitacional, onde essa aceleração se torna gravidade para baixo, eu vou ter uma força. E essa força, em vez de nós chamarmos de F, nós chamamos ela de P, uma força peso. Tá bom? Então, a força peso. Ela, basicamente, todo exercício tem ela, nem sempre ela é completamente útil para nós, mas quase todos os exercícios vai aparecer, porque nós sempre estamos falando de corpos com massa, tá bom? Mas vira e mexe nós vamos colocar. Então, eu vou mostrar um esqueminha de quais forças nós precisamos colocar. Ela é uma. Posso? Aqui. Esse daqui? É esse slide, será? Se for outro, você me avisa. Ah, tá. Então, eu vou colocar daqui a pouco. Eu esqueci de colocar ontem. Eu tava moscando ontem. Mas eu já vou colocar. Assim que acabar essa aula, eu já coloco. Eu ia colocar antes de começar a aula, só que eu vi que eu tava um pouquinho atrasado. Tá. Beleza, então nós temos essa força-peso. É a primeira que nós vamos ter que anotar. E aí tem uma questão muito importante para nós, porque é algo que não está no nosso cotidiano. Se vocês prestarem atenção, desde o começo do ano, eu evito falar a palavra peso. Se, tipo, eu vou falar um corpo com tantos quilos, eu não falo o corpo tem peso de tantos quilos. Eu sempre tento usar o termo massa. Eu já falei algumas vezes, mas eu evito falar. Por quê? Porque aqui na física nós temos esses termos sendo conflitantes. Quando nós falamos peso, nós estamos falando da força. Então, se eu falar o peso de de tal corpo é tanto. Aqui, nós não podemos falar o peso de tal corpo é 30 quilos. Não faz sentido fisicamente que o peso seja dado em quilos. Peso é força. Então, peso vai ser 300 newtons, 100 newtons, porque peso é força. Massa é dada em quilos, tá bom? Então, nós temos que evitar fazer essa confusão para não cometer erros, tá? Eles brincam muito com isso, né? Tipo, se eu for para Marte, se eu for para a Lua, eu vou ficar mais magro, porque aqui eu tenho tantos quilos e lá eu vou ter tantos quilos. Tecnicamente, a nossa massa não muda. O que muda é o peso, né? Por causa da gravidade. Então, a gravidade nos outros planetas, nesses planetas ou na Lua, é menor, então nós nos sentimos mais leve. Mas a nossa massa não muda, certo? Então, eu tenho tantos quilos aqui na Terra, eu vou ter tantos quilos lá. Mas o peso aqui da Terra vai ser maior do que o peso de lá, tá bom? Então, não confundam isso. Não confundam, por favor. Principalmente nessa matéria aqui que nós estamos falando. Quando eu falar peso, eu estou falando da força. Quando eu falar massa, eu estou falando de quilos. Pode falar, Beatriz. Ô, Pro, isso Oi. daí é só sobre uma daquelas regras, ideias, leis, das leis, é uma daquelas leis, ou é tipo a matéria inteira? Isso daqui, a força, peso em si que eu estou falando? Na verdade, tudo. É tudo uma matéria ou são coisas separadas? Não, isso daqui, as leis, esses caras são continuações das leis. É tudo uma matéria só. Então, falávamos sobre as leis. Pensa assim, eu vou falar sobre forças agora. Então, eu vou especificar forças.
As forças que eu estou especificando, eles precisam seguir regras. Quais regras? Essas que eu falei de início, tá? Então, todas Ah, as forças que entendi. eu falar a partir de agora, elas estão seguindo as regras, tá bom? Então, eu mostrei as regras para vocês primeiro, as regras que precisam seguir, as forças em geral precisam seguir, e agora eu estou especificando. Porque, assim, o que acontece comigo é que eu tenho um monte de forças atuando em mim agora. Eu quero saber algumas delas para eu conseguir fazer alguma resultante. Então, só com as leis eu não conseguia fazer resultante nenhuma, porque eu não sei quais forças estão atuando. Nós precisamos saber quais forças atuam no corpo. E aí eu vou descrever algumas para vocês, tá bom? Tá bom, entendi, Pro, valeu. Beleza. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou descrever algumas forças. A primeira e uma das mais importantes é essa força peso. Em semana que vem, hoje, se der tempo também, não sei se vai dar tempo, mas semana que vem eu vou fazer uma aula só de exemplos de força. Então, nós vamos estar fazendo exercício com força, sobre força, né? Para conseguirmos entender um pouquinho melhor como eu aplico essas coisas, tá bom? Não se preocupem. Então, beleza. Essa é a força peso. E aí, ela é um vetor, né? Então, ela tem uma direção e um sentido. Ela sempre estará apontada para baixo. Sempre, sempre. Então, se eu tenho um corpinho com massa num campo gravitacional, ou seja, quando eu falo campo gravitacional, é um lugar onde tem gravidade, tá bom? Então, se você tem um corpo com massa em um local onde tem gravidade, ela vai ter essa força-peso, vai existir. Mas não importa a superfície onde ela esteja tocando, ela vai ser apontada para baixo. Tudo bem? Sim, pode ver qualquer superfície. E é importante eu já fazer esses desenhos para vocês, porque um dos passos da resolução de exercício é nós desenharmos o esquema do que está acontecendo, tá bom? Então, nós vamos chegar num passo onde nós temos que fazer o desenho dessas forças mesmo, para não confundir. Então, é bom entender isso, para onde elas estão apontadas, tá bom? Não é de graça que nós vamos colocar isso daqui. Outra força, essa é a força peso, primeira delas. Nós vamos ver 4 hoje, tá bom? 4 forcinhas. Força normal. Essa aqui é um pouquinho mais simples porque não tem formulinha, basicamente. Ela é assim: tudo que está encostado em alguma superfície tem força normal. Simples assim. Então, se eu estou com meu celular aqui, ele está encostado na minha mesa. Existe uma força normal apontada para cima. Se eu colocar meu celular encostado na parede, vai existir uma força normal apontada para frente. Então, tudo que tiver encostado, a peso não. A peso é de campo e a normal é de contato, tá bom? A peso é uma força de campo. Porque se eu soltar a borracha, enquanto ela está no ar, ela tem força peso ainda. A normal, ela só existe quando tem contato. Então, por exemplo, agora a borracha está com contato. Então, ela tem força normal, que ela está em contato com o meu dedo. Quando eu solto ela, no momento que ela está no ar, ela não está em contato com nada. E aí não existe força normal, tá bom? Mas a peso existiria. Das forças que nós vamos falar hoje, só peso é uma força de campo, tá? As outras são todas de contato. Beleza. Então, ela sempre precisará estar em uma superfície. Então, se eu tenho um corpinho em cima de alguma superfície, ele tem força normal. Ele não precisa estar exatamente em cima, ele precisa estar encostado em alguma superfície. Então, por exemplo, se eu encostar alguma coisa no teto, tem força normal. E aí, qual é a direção que essa força está? Ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, pensa assim, se a superfície está na horizontal, ela faz uma reta como se o ângulo, vamos projetar esse cara aqui embaixo, é como se esse ângulo aqui fosse de 90 graus, tá bom? É isso que está acontecendo. Então, ele projeta algo para que esse ângulo seja de 90 graus. Aqui, mesma coisa, agora eu tenho esse plano que é um plano inclinado, que nós vamos acabar vendo só mais na frente. Nós temos esse plano inclinado, e se eu projetar ela aqui, ele tem que formar 90 graus com o plano, com a superfície, tá bom? Então pode ver que ela está inclinada por causa desse plano também. Aqui, se ela está de ponta cabeça, ela está apontando para fora da superfície, né? Então pode ver que para baixo ela está aqui para cima, quando a superfície é o teto, ela está para baixo.
E na parede, mesma coisa, sempre apontada para fora da superfície, sempre formando 90 graus. Então, ela é perpendicular à superfície, tá bom? Ela é diferente da peso, que não tem uma direção só. Se eu mudar minha superfície, minha força normal muda o local também, para onde ela está apontando. Então, é importante nós desenharmos isso corretamente. Agora, de início, nós vamos ficar tratando nesse caso ou nesse caso aqui. Talvez nesse um pouquinho mais para frente. Por enquanto, nós vamos tratar só desses dois casos, tá bom? Mas existe casos assim também. Beleza. Essa é a força normal, não tem fórmula, então ela sempre vai se contrapor a alguma outra força. Então, nós vamos ter que sempre tomar cuidado com ela, mas ela normalmente vai existir. Próxima força, força de tração. Essa força é o quê? Eu posso pegar corpos e ligar ele, em vez de encostar um corpo no outro, eu ligo eles com um cabo, com um fio qualquer, e aplico uma força nele. Então, pensa assim, eu estou puxando um bloquinho, em vez desse bloquinho estar puxando o outro diretamente, ele está ligado por uma corda ou um fio. E aí vai existir uma força em cima desse cabo ou desse fio. Essa força nós vamos chamar de tração, tá bom? Ela é uma força que, então, é aplicada em fios, cabos, cordas ideais. Por que nós colocamos essa ideia de cordas ideais? Que são coisas que, tipo, ele tá lá, ele faz essa força, só que eu não preciso considerá-lo. Então, assim, ele não tem massa, ele é inextensível e flexível. Ou seja, ele não vai se dilatar quando eu puxo, ele não vai ser um elástico, ele não tem massa para nós considerarmos forças atuando nele, por exemplo, a força peso dele, não importa para mim, sabe? O que importa é dos bloquinhos. A única função dele é ligar um corpo no outro. Ele é flexível porque ele não é um cabo, né? Então, tipo, se eu parar de exercer força, ele vai tecnicamente despencar aqui, ele não vai exercer força sem essa daqui existir, tá bom? Então, a força que eu gero aqui é uma força de tração. Pode ver que eu desenhei duas. Porque o que acontece? Eu puxo esse corpinho para cá, aí esse corpo está transmitindo para esse, então esse daqui está puxando esse cara, o cinza, para a direita. Só que o cinza, para manter algo esticado, ele tecnicamente também está puxando o roxo para a esquerda, tá? Então, existe uma competição aqui. Então, existe uma força para cá e uma força para cá, sempre na corda. Então, vai existir a força de tração para os dois lados. E é importante que o desenho T, a força dos dois lados são a mesma, tá bom? A força de tração aplicada em todos os pontos da corda é a mesma. Como assim cordas ideais? Então, cordas ideais é que elas são cordas que ligam corpos no outro, só que são coisas perfeitas. Então, nós não precisamos nos preocupar com a física dela. Então, pensa assim, se eu falo que isso aqui é uma corda com uma certa massa, a força que aplica na corda eu preciso considerar, por causa que, tipo, se ela tem massa, ela teria força-peso, por exemplo. Então, eu falo cordas ideais para nós não termos que considerar ela como um objeto onde há força. Nós só precisamos considerar ela como um objeto que liga um corpo no outro, tá? Então, ela é ideal porque ela não precisa ser considerada nas outras situações. Nós vamos sempre falar de algumas coisas ideais, que é quando nós queremos desprezar algumas forças que atuam nela, para ficar um pouquinho mais simples, tá bom? Beleza. Então, a força de tração é isso. Força de tração também não tem fórmula, então nós precisamos linkar uma coisa na outra. Por isso que a ideia de forças começa a ficar um pouquinho difícil, um pouquinho chato. Chato não, mas difícil mesmo, porque nós vamos sempre ter que fazer a associação de uma força na outra. Nem sempre elas têm fórmulas, nem sempre elas têm jeito de escrever. Mas nós já vamos ver isso também. Beleza. Então, nós temos isso, essa ideia dessa força de tração, é a nossa terceira força. Vimos até agora força peso, força normal e força de tração. A próxima, a força elástica.
que é a última que nós vamos ver hoje, de tipos de força, né? Força elástica. O que acontece? Basicamente, falando de um jeito físico, eu vou falar de um jeito teoricamente correto da física, depois eu falo do nosso jeito normal. Essa força existe para todo corpo que tenha deformação elástica. O que é uma deformação elástica? É quando você puxa um corpo ou comprime um corpo, você causa uma deformação nele e ele volta a ser o que era. Então, por exemplo, um elástico de mesa, você consegue puxar ele, soltar, e depois ele volta ao estado normal, uma mola, ou qualquer coisa que você aperte, ou, sei lá, distenda ela, e ela volta ao normal, tá bom? Eu odeio essa. Essa força, não sei, ela é um pouquinho diferente, eu diria. É, Então, tudo que tem deformação elástica tem força elástica. Para nós aqui, o que vocês vão entender? Força elástica é aplicada em molas. Não vai ter exercício de força elástica que não seja mola. Então, nós vamos aplicar força elástica em molas. Molas, tá bom? Vamos pensar nisso. Ela serve para todo o corpo com deformação elástica, só que vamos pensar em molas, que vai ficar mais fácil. Então, beleza. O que acontece com essa força? Ela tem uma formulinha, eu já vou falar sobre ela, mas o que acontece? Pensa numa mola solta, uma mola ideal. Você prende uma mola na parede ou no chão, que seja, e não faz nada com ela, você deixa lá. Ela vai ter um tamanho específico. Então, a mola vai ter um tamanhozinho. Beleza. Aí, o que você pode fazer? Você pode comprimir essa mola ou você pode distender, né? Você pode apertar a mola ou você pode puxar a mola. E aí, se você solta, pensa assim, se você amarra uma bolinha nessa mola e comprime, quando você solta, ela fica balançando, né? Então, eu prendo na parede, ela vai ficar indo e voltando. Se eu puxo, a mesma coisa. A única diferença é que, assim, se eu aperto, a bolinha, o primeiro movimento dela vai ser indo para fora. Se eu puxo, o primeiro movimento da bolinha vai ser indo para dentro. Por quê? Porque a mola sempre está tentando voltar para o seu estado natural, né? Então, o estado da mola é desse jeito, o certo que ela quer ficar. Então, se eu aperto, ela vai vir para fora e vai voltar. Vir para fora e vai voltar até parar aqui de novo. E aqui é a mesma ideia. Aqui ele vai para dentro e vai voltar. Beleza. Então, isso que acontece numa mola. Esse sinal negativo entra na força, na fórmula? Sim. E nós vamos ter que discutir o porquê esse sinal existe, tá? É uma das poucas fórmulas de força que precisamos ter esse sinal negativo. Nós podemos burlar ele quando nós estamos montando o exercício, mas aí depois eu mostro para vocês como nós podemos fazer isso, tá? De forma geral. Porque esse sinal sempre tem a ver com o sentido das coisas, né? O sentido de onde as coisas estão indo. Mas já vou falar sobre ele. Vamos lá. Quais são os valores que importam para nós? Nós temos esse K e esse X. Esse K depende da mola. Eu já vou falar dele, já vou escrever o que é ele. Esse X é essa distância aqui, ó, que você aperta. Então, pensa assim, eu tenho a mola do tamanho ideal, eu aperto ela, eu tenho a mola de tamanho 20 centímetros. Aí eu aperto ela até ela ficar com 5. Até ela ficar com 5, não. Eu aperto ela 5 centímetros. Até ela ficar com 15. Então, todo esse comprimento aqui agora é 15, tá bom? Esse X é o tanto que eu apertei. É o 5 que sobrou, tá? Pensa que eu tenho essa mola com 20 e aí eu puxei ela até ficar com 30. Agora, o tamanho dela inteira é 30. Esse X da fórmula é 10, que é o quanto do tamanho natural até o tanto que eu puxei ela. Então, a distância que eu puxei foi de 10 centímetros. Eu caminhei com a mola 10 centímetros. Ou eu apertei a mola 5 centímetros no meu exemplo, né? Então, esse X é o que nós chamamos de elongação, mas basicamente vai ser o tanto que você comprime ou distende uma mola, tá bom? Aí aqui isso está escrito certinho. Então, o X vai ser K é o mesmo? E por que é negativo? Isso, vou falar, calma. Vamos lá. O K
Vamos falar do x primeiro, que eu já estava falando. O x. O x é essa distância do tamanho ideal até o tanto que eu comprimo ou até o tanto que eu distendo, tá? O nome bonitinho dele, o nome físico dele é elongação, tá? Mas não precisamos gravar isso aqui. A ideia é essa distância. Nunca é o tamanho que ele fica, é sempre o tamanho que ele comprimiu ou distendeu, tá bom? É o x. O k é o que nós chamamos de constante elástica. Ele depende do material que está sendo utilizado. Então, ele depende do material, por quê? Imagina assim, nós temos aquelas canetas de apertar, tem uma molinha lá dentro. Você apertar ela, você precisa fazer uma força. Agora, se você pegar, sei lá, um amortecedor de caminhão, uma suspensão de caminhão, que é uma mola também, e tentar apertar ela, pô, você não vai conseguir. Nós vamos precisar fazer uma força, tipo, extrema para conseguir afundar ele de alguma forma. Então, pode ser dois corpos, duas molas semelhantes, só que a força que nós temos que aplicar é muito maior em um do que no outro. Isso depende do material que é feito, das dimensões do material, que nós resumimos tudo nessa constante elástica, tá bom? Essa constante elástica normalmente é dada nos exercícios, tá bom? Por ser uma constante, normalmente é dada. Então, nós temos que nos preocupar bastante com esse x e com o valor da força. Vamos falar desse menos, o porquê esse menos aparece. Lembra que eu falei que em vetores o menos sempre tem a ver com a direção que as coisas estão indo. Então, com sentido, né, no caso. Pensa assim, se você coloca uma mola na parede, ou um elástico que seja, para quem faz academia, por exemplo, tem aquele negócio de colocar o elástico no pé, que eu até comentei com uma aluna comentou comigo na aula de quarta e tal. Mas imagina isso, você coloca uma mola na parede e você empurra ela. Então, eu estou empurrando a mola para a parede. Você está fazendo uma compressão nela para esse lado. Vamos supor que aqui é a nossa parede, eu estou fazendo uma compressão nela para a minha esquerda. A força que a mola está fazendo em você de volta é para a direita. A mola está tentando te empurrar para o outro lado. Então, eu empurro a mola para frente, a mola está tentando me empurrar para trás. Então, eu faço um X, esse X aqui está para um lado, está para a minha parede, e a força está para o outro. Então, o sentido delas são diferentes. Pode ver que quando ele aperta a mola numa direção, a força está na outra. Quando ele puxa a mola em uma direção, pode ver a setinha azul, a força está para outra, tá bom? Tem um pouco a ver com ação e reação nesse sentido. Sim, tem um pouquinho a ver com essa ideia de ação e reação, exatamente. Não é exatamente um par de ação e reação, mas é como se a ideia fosse a mesma. Você empurra para um lado e a força vai estar fazendo você ir para o outro. Nesse caso, a força elástica, que é a ideia do movimento, né? Então, você faz um X para um lado e se você prende uma bolinha aqui, o primeiro movimento que a bolinha vai fazer vai ser indo para fora. Então, a direção da força será contrária à direção que você fez inicialmente. Vai ser sempre para o outro lado, tá bom? Então, por isso, precisa ter esse X aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida dessas forças que falamos até então? Ou tá todo mundo de boa? São essas 4 forças iniciais que nós vamos precisar saber. Se tiver alguma dúvida, alguém dá um grito aí para mim. Tá. Falta de todas essas matérias, de tudo que nós estamos vendo de força, nós vimos essas 4 forças que nós vamos ter que aplicar em exercícios. Vai faltar uma, que é a força de atrito, que é o que eu vou tentar falar com vocês semana que vem. Vai faltar essa para nós terminarmos a parte de força em mecânica. E aí nós vamos ter que ficar fazendo aplicações, né? De forma geral. Mas para terminar a parte de força, vai faltar a força de atrito. Vai acabar nessas 5? Não. Existem outras forças também, inclusive na mecânica, mas são forças que nós não iremos tratar, tá bom? Agora, outras forças que nós vamos tratar, eu já citei com vocês até, é a força elétrica e a força magnética.
Física fica cada vez pior. Gente, é que assim, força, eu entendo que, tipo, acaba sendo muita coisa em cima da outra, mas vocês vão ver que é mais simples, tá? Vai ficar um pouquinho mais simples de fazer as contas. Pode ver que eu não estou nem colocando muita forma para ninguém decorar, porque não tem também. Não é que eu estou sendo bonzinho, tá? Mas é porque não tem. Ela vai ficar um pouquinho mais simples, tá bom? Fique em paz, que vai dar tudo certo, eu acho. Força de vontade. Força de vontade é uma força interna, e aí ela sempre existirá. Por isso que nós não consideramos. Ela é infinita, a força de vontade nossa vai ser infinita. Essa é a minha confiança, gente. Não tem como calcular. Então, nós vamos acabar falando de força elétrica e força magnética, mas nas partes específicas dela, tá bom? Então, vai ser outra pegada quando nós falarmos. Força do ódio. Força do ódio, mas a força do ódio talvez na nossa vida seja a que mais nos move, né? Tipo, quando você tá com raiva, as coisas vão acontecer. Não é o jeito certo, mas acontece. Beleza. Qual é o ponto? Até que hora vai nossa aula, inclusive? Deixa eu ver se temos tempo, né? Temos 13 minutos. Eu acho que eu não conheço essa tal de força de vontade. Não, então me chame, vamos conversar, que eu irei apresentá-la para você. Essa força de vontade é muito importante para nós, gente. Vamos pensar, tipo, eu apresentei um monte de forças para vocês. Um monte, 4, mas são forças distintas que parece que nós temos que entender tudo de uma vez. E não é real, nós vamos entender isso de verdade aplicando, tá bom? Eu vou colocar uma lista de exercícios de força e tudo mais para vocês, mas nós vamos precisar aprender com calma e aplicando. Fique em paz. Apresentei 4 forças: força peso, força normal, força de tração e força elástica. Depois vocês vão dar uma revisada sobre isso. Eu vou montar um método para nós termos um caminho de aplicação em todos os exercícios. Como vai ser esse método? São 5 passos para nós analisarmos, que vai dar para analisar em todos os exercícios de força. Então, são dicas que vocês podem ir fazendo. Qual é o primeiro ponto? É montar um esquema, montar um desenho. Pode ver que para todas as forças que nós fizemos, tinha um desenho. Todas. E é importante fazer esse desenho. Então, você recebe um problema de força, se ele, na maioria, inclusive, já vem com um desenho de um bloquinho ou alguma coisa do tipo. Você recebe esse desenho de força, uma das primeiras coisas que eu indico vocês fazerem é fazer um desenho ou reaproveitar os desenhos que o exercício fez. Desenha, dá um nome para os bloquinhos, coloca os dados aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso, montar um esboço do que está acontecendo. Beleza. Segundo ponto, desenhar as forças que atuam no corpo. Então, ele está falando, vamos pensar que eu tenho esse bloquinho ligado para uma corda e tem uma força F puxando ele para a nossa direita. Beleza. Então, ele fala que tem essa força F. Nós vamos ter que desenhar todas as forças que atuam nesse corpo. Então, vamos lá. Eu desenho a força F, que ele falou. Aí, o bloquinho A tem uma massa. Então, ele tem a peso para baixo. O bloquinho B também tem massa. Tem o peso para baixo. O bloquinho A está numa superfície. Tem a normal para cima. O bloquinho B também está numa superfície. Tem a normal dele para cima, porque a superfície é horizontal. Eles estão ligados por uma corda, então existe a força de tração, tá? Então, eu coloquei esse exemplo para mostrar a ideia do que nós temos que fazer. Então, nós vamos desenhar primeiro e depois desenhar as forças, colocar as forças que estão atuando em cada corpo. Beleza, esses são os nossos 2 primeiros passos. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo. Qual é a segunda lei de Newton? Vamos lá voltar. Segunda lei de Newton. Aqui. Segunda lei de Newton, força resultante é igual massa vezes aceleração. Nós vamos aplicar essa força aqui, essa relação. Segunda lei de Newton, força resultante, que é a soma das forças, certo?
Então, basicamente, nós vamos ver quais forças estão atuando no corpo. Beleza? Vamos analisar quais forças atuam em cada corpo de forma separada. Então, vamos lá ver como é que funciona. Pensa nesse carinha aqui. Vamos ver quais forças estão atuando no A. Esquece o B e olha só para o A. Ele tem essa força F atuando nele, tem a força normal para cima, força de tração para a minha esquerda e a força peso para baixo. Certo? Então, tem essas 4 forças atuando no bloquinho A. No bloquinho B, quais forças estão atuando nele? Força de tração, a normal e a peso. Vou fazer isso separado. Então, vamos lá. Vamos pensar na vertical primeiro, para cima e para baixo. Na vertical, não vai haver movimento, né? Então, eu estou puxando, pensa vocês fazendo isso, né? Então, pensa que vocês estão puxando um trenzinho para frente. Não tem por que esse trem voar ou afundar no chão. Então, ele não vai nem subir nem descer. Nem esse vagão, nem esse. Então, na vertical, não vai haver movimento. Todo corpo que não tem movimento, força resultante é zero. Então, se ele está parado na vertical, eu vou afirmar isso, tá bom? De novo, gente, só estou mostrando o método, estou fazendo contas com as letrinhas, não tô, porque eu estou querendo generalizar, e eu vou aplicar isso em exemplo para vocês, tá bom? Semana que vem, confia. Então, eu posso afirmar o quê? Que a soma das forças na vertical para cada corpo, para esse e para esse, que são iguais, no caso, é a soma na vertical vai dar zero, né? Então, peso menos a normal é zero para os dois. Que é o que eu escrevi aqui, ó. Peso menos a normal é zero. Posso passar a normal para cá? Eu falo que a peso é igual a normal. Isso vai acontecer direto. Isso vai acontecer muitas vezes, tá bom? Que a nossa força peso vai ser igual à força normal. Por que eu quis fazer esse passo primeiro olhando para a vertical? Porque aí nosso desenho fica um pouquinho mais fácil, né? Fica só com essas forças na horizontal. Então, eu tenho a nossa F puxando o bloquinho a tração dela tá para trás e a tração da B puxando para cá. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para eles. Para o corpo a segunda lei de Newton eu vou ter a soma das forças. Ou seja, força resultante vai ser a força F menos a força de tração. O menos por causa que eles estão em sentidos diferentes, tá bom? Então, é F menos a força de tração, que é o que eu escrevi aqui. Força resultante para o corpo A. Fiz ela em separado. É sempre importante fazer separado. Para o corpo B, a única força que está atuando nele é a força de tração, que é uma das forças que nós tínhamos visto hoje. Beleza. Então, primeiro ponto, faz o desenho, desenha as forças. Terceiro ponto, aplicar a segunda lei de Newton, que é esse carinha que eu fiz. Acabei de aplicar a segunda lei de Newton para os dois. E aí o quarto ponto, que é equacionar, fazer a conta. Então, normalmente nós vamos montar um sistema e resolver esse sistema, tá? Isso daqui eu vou fazer na prática com vocês. Eu posso depois até mostrar em exemplo. É que não vai dar tempo de mostrar em exemplo hoje, porque vai acabar a nossa aula. Mas aqui nos slides que eu vou colocar lá no Drive tem exemplos disso sendo feito, tá bom? Vamos lembrar que isso daqui são números, tá bom, gente? Então, tá como letra aqui, mas são números, então não se preocupem. E nós vamos ter que montar esse sistema e resolver ele. Beleza? Aqui eu já tinha substituído, né? Porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu coloquei aqui, força resultante do A é a massa do A vezes aceleração. Só para montar esse sisteminha. Beleza. E aí, eu vou ter resolvido o sistema. Depois que nós resolvemos o sistema, é alguma coisa matemática. Nós vamos ter um número, tá? É que eu estou falando com termos matemáticos, resolver sistema parece que vai ser uma conta gigantesca. Nós vamos ver que não vai ser grande, gente. Vai ser a conta. Normalmente são contas simples. Vocês vão ver, tá? E a última coisa, depois que você tem um número, você vai ter que ver o que esse número significa. Você vai chegar lá, A é igual a 5. Você vai ter que pensar, tipo, A é a aceleração. Então, minha aceleração é igual a 5.
Eu chego que MA é igual a 20. Então, MA é massa. Então, a massa é igual a 20. Tudo bem? Então, nós vamos ter que montar essas coisinhas para resolver. Eu vi que bateu um certo desespero na galera. Tenha fé. Eu consigo mostrar isso daqui, ó. Vamos pensar nesse exemplo aqui que eu vou conseguir mostrar nesses 4 minutos que faltam, não faltam. Imagina que eu tenho esse bloquinho de massa 8 quilos. Vocês vão ver que é um pouquinho mais simples do que todo esse malabarismo. Esse malabarismo é uma regrinha que nós podemos montar para todos. Para casos mais complexos, funciona bastante. Imagina que eu tenho esse bloquinho com massa, suspenso por uma corda. E ele quer saber o valor da tração. Se eu perguntar para vocês quais forças atuam nesse corpo, quais forças vocês falariam? Existe alguma força de cara que vocês acham que existe nesse corpo? Peso normal e de tração. Ó, peso, bastante gente falando a peso. A peso existe, realmente. Peso aqui para baixo. Tração também. A tração vai existir porque tem a corda, né? Se tem a corda, vai existir a força de tração. A normal, vocês acham que existe ou não existe? Não. A Gabriela falou não. Exatamente. Não vai existir a força normal, porque o nosso bloquinho aí não está preso na superfície. Quem está preso na superfície é a corda. Então, como o nosso bloquinho, que é o cara que é relevante, não está colocado numa superfície, não existirá a força normal. Então, nós vamos ter a peso para baixo, ao desenho, a peso para baixo e a tração para cima. Não, mas esses esquecimentos do que é força normal é bem comum, tá? Não só força normal, mas qualquer outro tipo. Mas é que nós vamos ficar replicando isso toda hora, tá bom? Então, normal, o corpo precisa estar encostado numa superfície. Não estando encostado numa superfície, não existirá. Beleza? Então, olha aqui só para esse desenho. Tem a força peso e a força de tração. Ponto. Então, é as duas forças. Então, nós já fizemos 2 primeiros passos. O exercício nos deu desenho, e aí ficou um pouquinho mais fácil. E aí, nós precisamos desenhar a força. Desenhamos aqui do lado, tá? Aqui já está a resposta, mas nós já desenhamos. A força peso para baixo e a força de tração para cima. Ele fala que ele está suspenso. Tecnicamente, ele está parado. Ele não está se movimentando para nenhum lado, para nenhum lugar. O nosso bloquinho está se movimentando. Então, sempre que ele estiver parado, quer dizer que a força resultante é zero. Então, todo o corpo parado em movimento uniforme, a força resultante é zero. Não tem nenhuma a soma das forças é zero. Então, é o que eu estou escrevendo aqui. Força resultante é igual a zero. Então, essa força, isso daí vocês sempre podem falar. Se o corpo está parado, a força de cima tem que ser igual à força de baixo. Se ele está parado, a força da direita tem que ser igual à força da esquerda, tá bom? Então, eu sempre vou poder igualar esses caras. A soma deles vai ser igual a zero. Então, aqui, foi o que eu fiz. Se ele está parado, a força resultante é zero. Então, eu posso falar que a peso, que é a força para baixo, menos a força de tração, que é a força para cima, é igual a zero. Aí eu passo essa força de tração para o outro lado. E a peso, nós sabemos calcular. Nós temos uma fórmula para peso, que é a massa vezes a gravidade. Que é o que eu mostrei hoje também, vocês não precisam decorar que vocês estão vendo isso hoje. Mas a massa vezes a gravidade. O exercício fala esses dois valores. Ele fala a massa, ele fala a gravidade. Então, a tração vai ser igual a peso, que é igual a 80 newtons. Tá bom? Então, nós temos isso. Pode ver que nessa aplicação, não sei como foi para vocês, mas ela é mais simples do que todos aqueles passos que eu falei. E normalmente vai ser assim, tá bom? Eu só estou falando daqueles passos que nós montamos a parte física e quando eu falei equacionar, montar sistema, essas coisas, é essa resolução daqui para baixo, tá? Essa ideia de equacionar é fazer essa conta daqui para baixo, tá bom? Quando estiver parada, porque quando vai ter vezes que vai estar, vai. É que nós podemos falar sobre pêndulos, vai existir, mas vai ser outra pegada, né? Vamos estar preocupados com outras coisas, não é bem com essas forças que estão atuando,
tá bom? Mas existe esse pêndulo, ele se movendo para um lado e para o outro. Não que seja simples, não é simples nem para nós, mas existe sim, tá bom? Sempre pode piorar. Isso vocês podem pensar na física. Sempre pode piorar, gente. Eu amo a física, mas ela sempre vai poder piorar com a nossa vida. É isso, galera. Eu vou colocar esse slide lá. Tem mais um exemplo aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, um exemplo com números. Aí vocês podem dar uma olhada. E semana que vem nós vamos fazer exemplos disso. E aí eu faço com vocês, nós vamos relembrar essas forças. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais simples conforme o tempo passa. Tá bom? Eu prometo isso para vocês. Eu paro de compartilhar. Alguém tem alguma última dúvida? Ou tá todo mundo de boa? Não tem ninguém chorando, né? Espero. É isso. Eu acho que agora é a aula do Jean. Já tá aí, Jean? Estamos. Não precisa ficar com depressão.